E antes de dar o play nesse terceiro episódio, vamos voltar no segundo programa? Quantas reflexões acerca de nós mesmos. É impossível construir uma relação saudável se você não se conhece. O nós só vai acontecer a partir da construção do seu eu. Bote seu fone de ouvido e vem com a gente, fundamentando as relações. Ela olhou para a emoção dela, para as emoções, para as necessidades? Gente, ninguém teve educação emocional, né, gente? Vamos lá. Que né? deveria ser que desde deveria, a escola, deveria né? ser uma matéria, né? Perfeito. Uma matéria de prioridade nas escolas hoje. Mas eu percebo, André, acho que não foi à toa que nós nos reunimos, porque a gente está vendo o prenúncio disso na nossa geração. Sim. Hoje, eu até recentemente no mundo corporativo, eu ouvia de jovem de 16 anos na entrevista falar: eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de ir no cinema e adoro fazer terapia toda semana com a minha psicóloga há 3 anos. Nunca se ouvia isso. Nunca. Há 10 anos atrás, estou mentindo, Grace? Que Não. você também é desse... Então, Não, assim, de forma está acontecendo mudanças das pessoas hoje conseguirem falar e ver isso como algo extremamente necessário, Pedirem para falar, né, Mi? positivo, exigirem Exigirem isso. esse espaço para falar, eu gosto de andar de skate, eu quero falar isso na entrevista. Porque antes a gente falava que, eu gosto de viajar. E Tinha um script. Não, você Tinha um tinha um script. script. Tem que ser... Porque, assim, uma vaga... que é aceitável, É o né? aceitável. O que é o aceitável para aquela... Pra esse pra mundo, pra esse mundo. pra essa cultura, Isso. né? E a gente vai de novo pro relacionamento, gente. O que é aceitável? Por isso que a falta de intimidade com vocês, com a gente mesmo, isso acaba atrapalhando. E quando a gente se relaciona com o outro, seja ele quem for, é importante também manter essa intimidade. O que você gosta, daquilo que você gosta, daquilo que eu não gosto, sem ferir. Entender que isso pode mudar, né? Sim, e todo mundo tem o direito de gostar e de não E gostar. de não gostar e de desgostar. E de desgostar. Dislike. Dislike. Precisamos Entendeu? do dislike na vida e nas relações. Sim, mas infelizmente a gente tá ainda dentro daquele protocolo lá de trás, que a gente precisa disso e disso. Porque a gente vem tentando colocar tudo numa caixinha, né? Então, deixa eu enquadrar aqui o que precisa De ter. pertencimento social. Exatamente. Né? Então, se eu atendo tudo isso, a gente falou dos aplicativos. Os aplicativos também têm um script. Você tem o prazo para você responder, você tem o kkk, se são 3, se são 2, que você pode colocar. Tem tudo ali que você Fale-me mais precisa. sobre o que De 3 ou 2, Grace? eu queria saber agora. Você tem uma série de regras ali que você precisa colocar, porque senão, assim, você não está disponível, você não me respondeu em 15 segundos, então tá se fazendo de difícil. E assim, parece que tá mais fácil, mas no meu ver, tá mais Difícil. complexo. Muito mais complexo, porque são os filtros, né? Então, assim, a gente filtra as pessoas que a gente entende que vai ter os mesmos gostos, a aparência que a gente quer. Então, se é a pessoa do uma pessoa perfeita. Isso. A gente busca a perfeição dentro do aplicativo de pessoas que não sabem o que elas gostam e estão ali montando um perfil diante do que é muito diferente da descrição de uma vaga, porque a gente precisava ali encaixar as Fica bem pessoas mais fácil. diante de uma cultura corporativa, e hoje a gente está falando que eu estou traçando um perfil social a partir de algo que eu nem sei o que é bom para mim ou não, ou quem sou eu. Só pegando esse gancho de encontrar a pessoa perfeita, né? E a gente tá descartando a frustração, viu, gente? Eu vou encontrar uma pessoa que é bela, que é maravilhosa, naquilo que eu encontro, e eu tô desconsiderando a frustração. Que ela vai ter defeitos. Que ela vai ter defeitos, que ela vai ter quereres, né? Que vai ter um dia que ela vai acordar mal-humorada, vai ter um dia que ela vai estar ocupada. Então, assim, tá todo mundo preparado para se frustrar? O que é a frustração, né? Tem até um psicanalista que fala, né, que a frustração, ela é necessária para o nosso autoconhecimento, né? Ela traz para a gente a resiliência, ela traz a autoestima. A ressignificação. Por que muitas pessoas hoje em dia não conseguem ressignificar diante de uma dificuldade? Sim. Diante de uma mudança da vida?
algo inesperado que a gente não controla, né? A gente está ali o tempo todo tentando controlar o incontrolável. A gente está ali minimizando os Às vezes sentimentos. se trava até na própria dor, né, Lucy? É isso que você está falando. A gente minimiza nossas emoções. Então, Assim. quais as nossas necessidades? Se a gente for pegar o caso da Sílvia, qual é a necessidade dela? A necessidade dela está dentro daquele modelo que ela entende que é um casamento, mas qual é a necessidade dela? O que ela busca? Né? Porque todo mundo hoje busca a perfeição e não uma pessoa. Se a gente coloca um pouco mais, por exemplo, a gente tem golpes hoje de aplicativos, gente. Então, eles usam essa carência, essa necessidade que as pessoas Perfeito. não entendem e não conhecem e aplicam golpes. E será que esse encontro que ela teve com essa terceira pessoa realmente a sustentou? E abarcou a Sílvia? Pra próxima, hein? Pra próxima, hein, gente? Pra A próxima. gente, dentro de um caso e de um modelo, vem várias dúvidas, questionamentos, que eu acho que é muito interessante a gente falar, né? Então, é uma o que série. a gente fala, né? A queixa inicial é sempre a ponta do iceberg. Da ponta do Tem iceberg. muito mais É o que ali hoje pra dói baixo. nela, a gente acolhe essa dor, Sim. né? A gente respeita hoje esse momento dela de culpa, como a Andrea bem nomeou, é muito delicado, né? Até para que ela não se feche somente nesse sentimento. Além da culpa, o que você vem sentindo? Sim. Há quanto tempo você não sente o que você sentiu? Sim. Né? É. Desde quando você tem esses desejos e você segurou? Isso. O que Né? são esses desejos? O que O que de são? pior poderia acontecer se Perfeito. você realizasse esses desejos? Uhum. Entendeu? Porque essa pergunta, isso que a gente fala, né, o Lucy, na TCC, que é o questionamento socrático, né? O que de pior pode acontecer? O que de melhor pode acontecer? Né? Caso aconteça determinada coisa, justamente para a gente poder entrar em contato com essas crenças, com Perfeito. essas, o que a gente fala, Lucy? Os pensamentos, né? Essas As distorções distorções cognitivas. Porque às vezes eu falo, bom, se eu viver esse desejo, o que o outro vai pensar, o que a família vai pensar. Se minha mãe descobrir. Se a minha mãe descobrir. Então, gente, a realidade é a realidade. Essas distorções que a gente coloca, se o outro, eu entendo que a partir do momento que a gente coloca a palavra se, acho, talvez, não é algo real. Porque ainda nem aconteceu. Entendeu? Perfeito. Então, essa comunicação consigo mesmo, a princípio, questionando essa pessoa, o que você tem vontade de viver, essa pessoa realmente supriu, é o autoconhecimento, é levar ela no encontro com ela mesma, num relacionamento com ela mesma. E aí a gente inverte, né? Sim. Esse iceberg, né? Sim. O que estava ali de pontinha Pequenininho. é tirar do que estava no Isso. inconsciente e E trazer tem para aquela- cima. A Isso. Expansão. E assim, quando a gente fala de sessão de terapia, é exatamente isso. Então, tem muitas pessoas que falam assim, mas eu fui lá com determinada, aí vai perguntar da minha infância. Aí eu fui lá, aí vai perguntar disso. Mas ninguém entende qual é o contexto. Eu gostei dessa analogia que você falou da ponta do iceberg. Então, vem com realmente isso daqui. A hora que a gente começa, inverte, é uma expansão. É uma expansão. Expansão de consciência. Sim, Peraí, mas tem mais isso, né? Tem esse outro olhar, tem Sim. o que tinha, principalmente, que eu costumo Sim. usar muito de fio condutor, é a própria história da pessoa. Sim, é a Sim. própria história da pessoa. Mas espera aí, você viveu isso, mas o que você tinha de recurso? Sim. É o entendimento. Mas tem muitas pessoas em terapia, não sei a Sílvia, mas eu recebo bastante que, não quero falar sobre isso não vai resolver nada. Já não ouvi tem, de pessoas não tem assim, contexto, isso não é pauta. Isso não é pauta, isso da não vai minha resolver. terapia. O meu problema é esse, não tem nada a ver com o que eu vivi lá atrás. Né? Então, as pessoas já chegam achando que não é relevante. É Mas, história. gente, elas não acham que não é relevante a própria É história? a própria história, perfeito. É a própria história que não tem relevância? Então, o outro é mais importante na minha vida do que eu mesma, a minha história, o que me trouxe até aqui.
As minhas repetições, né, gente? Sim, Vocês sim, que falam sim. bastante das repetições. Normalmente, até pessoas envolvidas, né? Como você trouxe em algum momento de relações até de abuso e de toxicidade, você vai ver isso representado até no ambiente de trabalho. Sim. É a Porque repetição. é o que Você eu vai preciso ver o me ambiente do relacionar, trabalho é tóxico, né? Aí Você vai é o ver, chamado de repente- dedo podre, gente? Não! Vamos tirar esse conceito de dedo podre. É o que está me Exatamente. conectando, né? Isso. É entender quando as pessoas chegam, né, nesse ponto, mas eu não quero falar sobre isso não é a pauta. Me remete de novo às respostas rápidas, né? Então eu vim aqui te trazer uma dor e eu quero uma aspirina. E não é Isso. assim. Boa, Grace. E não é assim, né? Quando a gente fala das nossas emoções, quando a gente fala do nosso inconsciente, quando a gente fala das nossas dores, a gente precisa de tempo, sim, para olhar isso com cautela, para aprender a se relacionar com Mas a gente é o mesmo. tempo. Quem tem tempo, gente? Sim, Quem olha tem quanta coisa a tempo? gente não perde depois por conta Sim. disso, né? Eu acho que o nosso grande presente para as pessoas compartilhar essas experiências, eu vou ficar muito feliz se as pessoas que nos escutam conseguirem entender que esse tempo não está sendo desperdiçado, ele está sendo investido. Sim, é um investimento. Total. Mas tem pessoas que já chegam... quanto tempo dura o tratamento? Sim, sim. Né? Em quanto tempo? Né? Então, gente, não é uma questão de tempo. Né? É uma questão de escuta. As pessoas Quem vai estão dizer lá... é a pessoa, É né? a pessoa. Quanto tempo você vai estar aqui disposto? Sim, mas aí pra é o aprofundar? remédio, é a aspirina. Então, quando você vai procurar, você está com dor, você vai procurar um médico, 7 a 10 dias de um anti-inflamatório, dependente do remédio. A terapia não é assim, gente. Não é uma aspirina, né? O que a gente fala. Não é um miojo, 3 minutos está pronto, né? Não é isso. Então, o que a gente precisa realmente entender é que o que leva a gente, né? O que trouxe a Sílvia a essa busca pela psicoterapia, pela terapia, esse foi o início. Mas é o que a Lucy vai colocar. Vai inverter o iceberg. E é importante as pessoas terem esse conhecimento que vai ser muito rico, gente. Sim. O Vai ser mergulho é mais rico. profundo, né? Sim. Esse mergulho é muito mais profundo. Nós somos aqui, então, 4 mulheres, né, envolvidas nesse contexto de histórias de vidas, né? No fundo é sobre isso, até porque nós todas também nos envolvemos com as histórias, né, do nosso paciente. Sim. E geralmente tem aquela desconexão, né, entre o sofrimento e como eu apresento a história. Sim. Né? Então, eu tô sofrendo, mas como que eu tô apresentando isso aí? Não, isso aqui não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Mas o importante é falar, né? Porque o falar vai fazer com que a gente entre em contato com as nossas emoções e a gente precisa entender as emoções. Todo mundo está procurando o controle das emoções. Na minha concepção, não há controle, há administração. Ninguém também controla a entendo dessa emoção, forma. a gente administra essas emoções. E é importante falar no lugar certo, né? Acho que é importante a gente deixar isso aqui. Então. Você não fala em qualquer lugar, né? Não é na rede social que você vai ali abrir todas as suas feridas Sim. para todas as pessoas palpitarem sobre e te dizerem o que é. Por mais que aqui a gente citou, né? Eu escuto disso ou numa clínica ou com uma amiga ou quando a gente está numa mesa de bar. A gente vai quebrar aqui que a terapia não é a mesa de bar. A mesa de bar ela é importante também para as A nossas gente, relações. inclusive, recomenda. A gente recomenda, prescreve. Sextou é muito bom. Sextou Sextou. faz parte da vida de todo mundo. É muito importante para as relações. Mas algumas questões, elas são tratadas dentro de lugar apropriado, com pessoas apropriadas, que tenham condições para receber tudo aquilo. Mas se a gente for colocar, a terapia é visto como algo ruim. Então, vamos mudar um pouquinho, né? Sim. Solitude, um momento de solitude, aonde você vai entrar em contato consigo mesmo, entendeu? E vai aprender a se conhecer. É se colocar na agenda. Se colocar na agenda. Porque normalmente todo mundo põe o cabeleireiro, o encontro, mas acho que a sessão em off vem trazer isso também. Bom, gente, eu agradeço bastante a participação de Quem todas esteve vocês, aqui né? conosco. Grace, Michele,
Lucy, Andréia, o Rafa, que está aqui nos ouvindo também, né? Exatamente. A Gi também, que está lá no cantinho. Enfim, a gente agradece bastante a participação de todas, né? É isso, gente. Muito obrigada. E mais um Sessão em Off. Começamos com palmas, terminamos com palmas. Pra nós. Pra nós. Sucesso. Foi. E quem diria que para falar de relacionamentos passaríamos por tantas vertentes? Pois é assim que funciona a terapia. Se você ficou aguardando uma resposta sobre o caso da Silvia, sinto lhe dizer, não temos. Ela encontra-se em processo terapêutico. Se este programa fez algum sentido ou te tocou de alguma forma, compartilhe. Semana que vem teremos novidades. Vem com a gente?